Olá, tudo bem com você? Começa agora o Terceiro Setor, o programa que revela quem faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Nós destacamos o trabalho essencial das ONGs, organizações não governamentais sem fins lucrativos que transformam este país com ações concretas e foco em uma sociedade mais justa. Neste programa de hoje, nós vamos falar da SaferNet com Guilherme Alves, gerente de projetos da entidade e coordenador da área de educação. A SaferNet é uma entidade que completa 20 anos, ela que trata da internet segura, principalmente para crianças e adolescentes. Guilherme, muito obrigada pela sua participação, um instituto tão importante. Poxa, muito obrigado pelo convite. Para nós é uma honra poder falar um pouco desse trabalho, desse tema que é tão importante para a vida das pessoas e como a gente pode colaborar para uma internet mais segura, mais saudável para todo mundo. O que é a SaferNet? Conta para o nosso público que não conhece a fundo os detalhes, porque vocês anualmente divulgam uma pesquisa que é sempre muito estudada, muito divulgada. Perfeito. Bom, a SaferNet é uma ONG que, como você falou, completa 20 anos em 2025, né? Completou 20 anos. E ela atua em 4 principais eixos. A gente tem um eixo de denúncias de crimes cibernéticos, um eixo de acolhimento de vítimas de violência na internet, um eixo de educação, conscientização, prevenção e um eixo de engajamento de jovens. E a gente faz isso a partir de projetos que vão, né, se retroalimentando. Então, a parte das denúncias é muito importante para a gente ter indicadores de quais são os tipos de crimes, quais são os tipos de questões que as pessoas têm vivenciado na internet. Isso é muito importante para a política pública, é muito importante para a ação social também. Então, a gente trabalha integrando essas áreas de diferentes maneiras. E vocês recebem que tipo de denúncias? Através do helpline de vocês, a gente vai divulgar ao longo de todo o programa, que é em função disso também que vocês vão caminhando, né? E desenvolvendo ações que chegam até os formadores de opinião e também até políticas públicas. Com certeza. Então, no eixo de denúncias, nós temos 2 canais de denúncias. O primeiro deles é o denuncie.org.br, que colhe denúncias de violações de direitos humanos na internet. Basta que qualquer pessoa tenha o link daquele conteúdo que está na internet. Pode ser uma postagem, um site, um fórum, e é um conteúdo, por exemplo, de racismo, de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, de violência contra as mulheres, enfim, algumas categorias, né, LGBTfobia, neonazismo e outros tipos de violações de direitos humanos. Esse é o primeiro canal de denúncias para violações de direitos humanos. Em 2023, a gente lançou um segundo canal, né? Esse primeiro foi lançado lá em 2006. Em 2023, lançamos um segundo canal voltado em especial para as escolas. Naquela época, a gente teve muitos casos assim, preocupantes de ataques às escolas e, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, lançamos um segundo canal, que é o Escola Segura. Ele é acessado pelo site gov.br/Escola Segura. E nele, qualquer pessoa pode denunciar um conteúdo que represente uma possível ameaça de ataque à escola, né? Então, basta também que você tenha o link. Ambos os canais eles são anônimos, são sigilosos, então a pessoa denuncia, recebe um protocolo e pode depois verificar qual foi a ação que foi tomada dessa denúncia. Vocês têm sede em Salvador, mas as denúncias são atendidas em todo o Brasil? Sim. Qualquer pessoa de qualquer lugar do país pode denunciar nesses canais, e mais do que só no Brasil, né? Quando a gente fala da internet, está falando de uma tecnologia que é transnacional, então a SaferNet atua também em redes que são internacionais para a cooperação dos países em relação às denúncias. Então, por exemplo, nós participamos de uma rede internacional que chama InHope, que reúne mais de 50 canais de denúncias em todo o mundo, e em 2024, por exemplo, o Brasil, né, a partir da SaferNet, se tornou um dos países que mais cooperou, mais encaminhou denúncias de um tema que é muito sensível, que é abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Então, essa cooperação internacional também é super importante, porque se um conteúdo denunciado, por exemplo, está hospedado em outro país, a gente precisa da cooperação internacional para que esse conteúdo seja derrubado e para que as pessoas possam ser, de fato, responsabilizadas. Vocês atuam muito forte também na questão da pedofilia. Exato. Os temas de abuso e exploração sexual infanto-juvenil, né, são esses conteúdos de abuso e exploração sexual, eles são um dos temas mais preocupantes para a gente, né, obviamente. E o canal, historicamente, recebe essas denúncias com um volume muito, muito significativo e preocupante. Então, assim, das 5 milhões de denúncias que a SaferNet já recebeu desde o início do canal de denúncias, 40% são de conteúdos de abuso e exploração sexual. Então, a gente tem trabalhado com as autoridades para que, de fato, as pessoas possam conhecer esses canais, porque
é muito importante que as pessoas saibam disso. Quando você denuncia um conteúdo na SaferNet, a gente tem a garantia de que uma autoridade competente, né, seja do Ministério Público, seja da Polícia Federal, vai receber essa denúncia. E a gente viu, por exemplo, nos últimos anos, várias operações da Polícia Federal que foram desencadeadas por denúncias de pessoas comuns que viram conteúdo de abuso por ação sexual infanto-juvenil na internet, denunciou e a partir dessa denúncia foi feita uma investigação que chegou uma quadrilha, chegou uma pessoa que criava ou compartilhava esses tipos de conteúdo. Mas você disse que só pode ser se for um link, se for público. Mas e se for uma conversa de um direct, de um WhatsApp, seja na pedofilia, seja na questão de uma tentativa de ataque, como é que é? Ou mesmo na questão do stalking? Nesses casos, a SafeNet tem um canal de ajuda, né, que é o nosso helpline, é canaldeajuda.org.br. Nele, a gente acolhe e orienta as pessoas que são vítimas de algum tipo de violência na internet sobre, por exemplo, como denunciar um tipo de violência, de crime. Então, por exemplo, no caso de um conteúdo, de uma conversa, de stalking, de agressão, de algum tipo de crime contra uma pessoa, esse canal de ajuda pode ser acionado para que a gente possa orientar como eu posso denunciar esse conteúdo. Então, em muitos casos é necessário que a pessoa faça uma denúncia formal numa delegacia, né, um boletim de ocorrência, e nesse canal, que é o canal de ajuda, a gente pode fazer essa orientação para que as pessoas saibam como denunciar. A gente sabe que quando a gente fala de crimes na internet, um dos temas que é mais, né, um dos tópicos que é mais difícil é que as pessoas não sabem como denunciar. Elas não sabem se tem uma lei que as protege, não sabem que tipo de provas elas precisam ter. Então, o canal de ajuda também é um espaço para que a gente possa oferecer essa orientação, que é também anônima, também é sigilosa e gratuita. Então, desde a criação desse canal de ajuda, já foram mais de 40 mil atendimentos feitos de pessoas que nos procuram para saber como, por exemplo, eu posso denunciar um crime na internet. Não basta apenas um print do Zap, um print do Direct. Os prints, né, esse tipo de registro é importante para uma denúncia formal. Então, por exemplo, se eu sou vítima de um crime de stalking, de perseguição, né, é importante que eu faça esses registros para que, né, ao fazer uma denúncia formal numa delegacia, eu possa ter essas evidências que vão ser utilizadas numa investigação. Então, sempre que a pessoa, enfim, for vítima de algum tipo de violência na internet, os prints, os registros, né, eles são muito importantes. Eles são provas, inclusive, daquela conduta. Então, sim, eles são importantes, mas claro, cada caso é um caso e vai caber à autoridade competente fazer a investigação, a diligência, enfim, para entender o que está acontecendo e ajudar essa vítima. Agora, o que a gente tem de mais novo nessa área da internet segura? Dentro da SaferNet, o que vocês estão estudando? Olha, nos últimos anos a gente tem acompanhado com bastante preocupação o aumento do uso da inteligência artificial para os crimes na internet, né? Então a IA, né, essa inteligência, essa ferramenta que no geral é utilizada para criação de conteúdos, não só para isso, mas a IA generativa que a gente chama, que cria vídeos, fotos, imagens, né, texto, ela tem sido muito utilizada também como uma ferramenta para o crime. Então um dos temas que a gente tem acompanhado com bastante atenção é o que a gente chama de deepfake e deep nude, né? São termos em inglês para esse uso da inteligência artificial para manipular o rosto, a voz, né, vídeos de pessoas reais. Então, no caso dos deepfakes e deep nudes, a gente tem o uso da inteligência artificial para expor pessoas. E no caso dos deep nudes, mais especificamente, são conteúdos que são manipulados ou são criados com rosto, voz de pessoas reais em situações, por exemplo, de nudez, de sexo. E isso é muito preocupante. Isso já é crime, importante que as pessoas saibam, né? O uso de qualquer tipo de ferramenta para manipular o rosto, a voz de pessoas reais para colocá-las numa situação, por exemplo, simulada de sexo ou de nudez, é crime no Brasil, é crime em especial contra crianças e adolescentes, mas nós precisamos também atuar para entender como a gente consegue prevenir essas violências, né? Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem atuado muito próximo das escolas, dos adolescentes, das crianças, para entender quais são os usos que eles fazem da internet e como esse tipo de violência pode acontecer. A gente tem visto no caso de escolas, situações que envolvem, né, em especial meninos que usam a inteligência artificial
para criar, né, manipulações de meninas em situações de sexo, de nudez. Isso é muito grave, isso mexe muito, né, com o ambiente escolar e a gente precisa, óbvio, auxiliar na política pública para atuar contra esse tipo de situação, mas a gente quer muito pensar na prevenção, né, como a gente consegue olhar para a lógica da internet segura como algo que a gente consegue aprender a utilizar melhor e aprender a utilizar com mais segurança. Que há casos extremos onde o próprio adolescente acaba tirando a própria vida, né? Exato, a gente sabe que esses temas mexem muito com a autoestima, mexem muito com a saúde mental. Um dado importante também, em 2024, por exemplo, a gente já acompanhou um aumento de quase 80% dos atendimentos do canal de ajuda da SaferNet relacionados a questões de saúde mental. Então, né, a internet ela tem feito parte da nossa vida, né, e em especial quando a gente fala de crianças e adolescentes, é uma tecnologia que está presente desde muito cedo, né? Então, se para nós adultos é difícil lidar com esses temas, é difícil lidar com essas violências na internet, a gente precisa pensar que para adolescentes e crianças é ainda mais complexo, né? Eles estão aprendendo a lidar com as coisas do mundo e quando a gente fala da internet, a gente fala de situações em que eles podem se sentir muitas vezes impotentes, acuados, né, em relação a isso. Então, aí que entra muito fortemente o aspecto da educação, que é também um ponto que a gente trabalha bastante. Em relação a essa questão do telefone, eu gostaria até que a gente repetisse várias vezes aqui no programa os canais que vocês recebem denúncias na SaferNet e se são os próprios atendentes que fazem, que dão esse serviço, começa uma inteligência artificial que no meio do caminho a pessoa abandona porque fala, não, vai demorar muito, ou não sei o quê. Bom, na parte de denúncias, a gente tem dois canais, né? Que é o primeiro, denuncie.org.br, e o segundo, que é o gov.br/escola segura. No primeiro, denúncias de violações de direitos humanos e no segundo, ameaças de ataques às escolas. Esses dois canais, basta que a pessoa tenha o link daquele conteúdo que está na internet, ela vai denunciar, vai colocar qual é a categoria e as equipes, né, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, do Ministério Público, vão acessar esses links e vão determinar ali se tem de fato indício de um crime para ter algum tipo de ação. Isso é feito de maneira, né, com equipes humanas, né, especialistas com isso. Na parte de acolhimento de vítimas, né, no canal de ajuda, a gente tem pessoas também que recebem as denúncias, né, recebem os pedidos de ajuda e vão oferecer as orientações para cada caso. Então, são pessoas de verdade, são especialistas que estão ali à disposição para oferecer essa orientação. Então, a gente não utiliza esse tipo de atendimento que é robotizado, a gente utiliza um atendimento que é humanizado, né, para que a gente possa, de fato, responder e auxiliar as pessoas que nos procuram diante de uma situação de violência. SaferNet hoje tem quantas pessoas e como se mantém? Bom, a SaferNet é uma organização que ela está espalhada em diversos estados do país, né? A gente trabalha, nossa sede é em Salvador, mas a gente tem pessoas em todos os estados. A gente é uma equipe pequena, né? Um pouco mais de 15 pessoas, e a gente trabalha com financiamento a partir de projetos, né? Então, por exemplo, nós temos projetos que são financiados por organizações internacionais, projetos que são financiados por empresas, mas sempre com esse caráter de independência em relação a como a gente atua, né? Então, a cooperação, né? A cooperação multissetorial, que a gente chama, está dentro do DNA da SaferNet. Então, a gente trabalha junto com empresas, com os governos, com outras organizações da sociedade civil, com universidades, pesquisadores, com todos os profissionais que atuam também na proteção de crianças e adolescentes. Isso faz parte de como a gente atua, porque a gente sabe que esses temas são temas que não são de competência apenas de uma organização, de um setor, né? A gente precisa integrar os setores para que a gente possa dar respostas mais rápidas e mais eficientes para as violências. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, o papo tá ótimo, é muito importante para todo mundo. Ligou a TV agora, está assistindo no YouTube, segue por aí, porque na segunda parte a gente vai falar sobre a segurança da internet com Guilherme Alves da SaferNet, sobre a questão da cidadania digital para você que também é professor e educador. Fica ligado. Seguimos com o terceiro setor pela Rede Alesp, hoje sobre segurança na internet. A internet segura, com Guilherme Alves, gerente de projetos da SaferNet e coordenador da área de produção. Como que professores podem trabalhar o tema da cidadania digital? A gente que sabe, como você relatou no primeiro bloco, que às vezes muitos casos terminam em casos de polícia. Bom, as escolas são espaços fundamentais para a gente falar sobre isso, né? A gente precisa
pensar na educação, né, dos estudantes, também lidando com esses temas. E aqui no Brasil, a gente tem, né, desde 2017, a nossa BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, que já traz esses temas como parte do currículo das escolas. Então, é um direito dos estudantes lidar com isso, né? E agora, em 2026, é o ano em que a gente vai ter a obrigatoriedade de que as escolas, sejam privadas ou públicas, trabalhem os temas de educação digital. Então, isso é um direito dos estudantes, mas, claro, quando a gente fala de educação, tem muitos desafios, né? A gente pode falar na formação de professores, na infraestrutura das escolas, mas a gente tem atuado muito proximamente da rede pública, justamente para apoiar a Secretaria de Educação, apoiar os professores, para a gente colocar, de fato, esses temas nos currículos. Como que a gente consegue fazer aulas, né? Discutir esses temas na escola, num contexto em que a gente sabe que as escolas são espaços que são muito procurados pelos próprios estudantes para relatar situações de violência na internet, situações de cyberbullying e questões que envolvem, enfim, qualquer tipo de violência online que eles podem ser vítimas. Agora, qual que é a diferença dos atendimentos que vocês dão, tanto online quanto físico, por telefone? A gente não faz atendimento por telefone, né? Na CFNet a gente trabalha com atendimento que é online, pelo canal de ajuda, mas no caso das escolas, né, da Secretaria de Educação, a gente atua diretamente com as redes de ensino para formar professores e para auxiliá-los com recursos pedagógicos que eles podem aplicar em sala de aula. Então, por exemplo, a gente tem uma atuação em parceria com o Ministério da Educação para ofertar a formação de professores no ambiente de formação do MEC, que é o AVA-MEC, para que qualquer professor, em qualquer lugar do país, de qualquer rede de ensino, possa ter uma formação sobre esses temas e, mais do que a formação, ter também ferramentas para aplicar em sala de aula. A gente sabe que muitas vezes os professores têm dúvida, como que eu vou falar sobre cyberbullying com meus estudantes? O que eu posso falar sobre isso? A gente tem recursos pedagógicos, planos de aula, roteiros, materiais, vídeos, conteúdos que os professores podem utilizar, adaptar aos seus contextos para levar esses temas para a sala de aula. 2025 foi um ano muito importante no que diz respeito à internet segura e, principalmente, os olhos se voltaram para os adolescentes e para as crianças. Primeiro, com a série Adolescentes, que tratou muito dessa questão. E depois, o vídeo do Felca, sobre adultização. Gostaria que você falasse sobre isso, o impacto disso na instituição. Bom, 2025 foi um ano muito importante para esses temas, obviamente. A gente tem visto que a internet tem deixado de ser uma tecnologia, um tema que está à parte, né, um tema a mais, para estar centralizado na vida, na discussão da proteção de crianças e adolescentes. Então, a gente viu, de fato, esses dois momentos em que a discussão sobre proteção online de crianças e adolescentes aumentou muito, né? Então, no primeiro caso da série, falava-se bastante sobre essas subcomunidades de ódio na internet, em especial que fomentam, por exemplo, ódio contra meninas, contra mulheres, né? Mas também outros tipos de comunidades violentas de ódio extremo. Então, a gente precisa também falar sobre isso para que a gente possa prevenir, né, e oferecer para esses adolescentes e crianças outros referenciais de proteção, de respeito, de empatia, de respeito à dignidade das pessoas, né? E no caso do vídeo de Felca, a discussão foi muito para o lado da proteção contra a violência sexual na internet, né? Então, isso tudo é muito importante para que a gente possa, né, colocar os holofotes no tema e mostrar para as pessoas, olha, quando a gente fala de cidadania digital, a gente está falando de questões que estão agora na vida dos adolescentes e crianças. A gente precisa atuar agora sobre isso. E a legislação é importante, obviamente, né? A lei é importante porque traz para a gente os princípios, traz para a gente as regulações, mas a gente precisa tirar a lei do papel. E esse é o desafio que a gente tem agora em 2026, né? Tirar a lei do papel, o ECA digital vai entrar em vigor, né? Essa é a previsão. E no caso da educação digital nas escolas também vai entrar em vigor. Então a gente precisa agora atuar para que isso seja de fato efetivo, que a gente crie uma cultura de proteção nas escolas e fora delas também. E vocês têm tido contato com as secretarias estaduais? Sim, com certeza. A gente tem parcerias com várias secretarias estaduais de educação, municipais também, que nos procuram, né? A gente tem acordos de cooperação, parcerias formais com essas secretarias de educação para atuar em especial em 3 eixos, né? A parte da formação de professores, então com cursos de formação de professores, para que eles possam entender mais desse universo, né? Entender o que é essa cidadania digital, do que a gente está falando, né? E também possam ter essas ferramentas para aplicar em sala de aula. Esse é o primeiro tópico. Um segundo tópico que é auxiliar os professores nessa mentoria, nessa tutoria no dia a dia. Seria isso?
Isso aqui é um dos eventos que a gente faz, né? Que é o evento do Dia Mundial da Internet Segura. E nesse momento é um momento em que, entre outras discussões que a gente traz especialistas e professores e professoras para falar dos trabalhos que eles fizeram em sala de aula como resultado desse trabalho de acompanhamento da Secretaria de E qual Educação. que é esse feedback que vocês têm do depois, o após esse curso de cidadania digital? Olha, o feedback ele tem sido muito positivo em relação aos professores. A gente vê, né, a gente faz sempre um mapeamento de habilidades dos professores, por exemplo, antes e depois das formações, e a gente vê um aumento muito grande da confiança que eles têm para falar sobre esses temas, do preparo que eles sentem para levar para a sala de aula. Isso é muito significativo, né? Professores e professoras, a gente está falando de professores da rede pública de ensino, professores de ensino fundamental, ensino médio, que a gente sabe que vivenciam muitos desafios em sala de aula. Esse é mais um dos desafios. Então, se a gente conseguir atuar junto com eles para que eles se sintam mais preparados para falar sobre isso, a gente ganha o dia, né? Então, o resultado tem sido muito positivo. Porque esses dados que vocês trazem, inclusive agora, aqui num folder que você me cedeu há pouco, 1,7%, nem 2% dos professores de educação básica do país têm habilidade avançada em cidadania digital e 56% das secretarias estaduais de educação relatam não ter componente curricular específico sobre o assunto da cidadania. Exato. A gente tem dados que vão mostrando a importância e a urgência de apoiar as escolas nesse sentido, né? Esse primeiro dado de 1,7% dos professores da educação básica não terem habilidades avançadas vem de um relatório do próprio Ministério da Educação, que tem uma ferramenta para que os professores possam avaliar as próprias habilidades digitais, né? Então, isso é um dado preocupante, né? A gente tem uma imensa maioria de professores que não estão preparados para lidar com esses temas, não se sentem preparados para lidar com esses temas. E daí a formação dos professores, a formação continuada desses professores. É um pilar importantíssimo e continua sendo muito importante. E no segundo caso, foi um levantamento que a gente fez com secretarias de educação estaduais, lá no início de 2024, para entender como que esses temas estão presentes nos currículos. Então, na época a gente teve esse dado que também nos chamou muita atenção, né? Boa parte das secretarias de educação não tinham nenhum tipo de componente curricular, uma disciplina para lidar com isso. E é a partir desses dados que a gente vai atuando. Então, 2026, como eu falei, é um ano muito importante, porque a gente tem, de fato, agora a urgência, a obrigatoriedade de que as escolas atuem em relação a esses temas. Então, como nós conseguimos... a partir agora do início do ano. A partir de agora, início do ano. Então, como a gente consegue efetivar isso? Porque não basta estar no papel, né? A gente precisa transformar isso em prática na escola, junto com estudantes, junto com os professores. A gente está vendo aqui fotos de adolescentes. 42% das crianças e adolescentes online entre 9 e 17 anos já viram alguém ser discriminado na internet. E aí, que tipo de discriminação? Quando a gente olha para esses dados, que é um número chocante, né? Porque é metade. Exato. A gente sabe que esses temas que envolvem violência na internet já fazem parte da experiência que as crianças e adolescentes têm quando elas estão online. A gente sabe, por exemplo, que crianças e adolescentes, eles fazem parte do o segmento da população que mais acessa a internet. E essas violências, elas afetam, né, a formação dessa população, né? Então, quando a gente fala desses tipos de violência, a gente está falando em especial de violências que são, a gente chama estruturais, né? Ultrapassam a internet. A gente está falando de violência contra as mulheres, a gente está falando de questões que envolvem a aparência física, religião, orientação sexual. São os tipos de violência e discriminações que são mais vistos por esse tipo de... raciais. Questões raciais também, obviamente. Então, a gente vê que a internet, ela aumenta, né, essas violências que já existiam antes dela, mas que na rede, né, nas redes sociais, na maneira como a tecnologia funciona, são violências que repercutem muito mais. É só a gente pensar como conteúdos de ódio, eles podem viralizar muito rapidamente. Então, mais pessoas estão vendo esse tipo de conteúdo, e quando a gente fala de crianças e adolescentes, são pessoas que estão crescendo em contato com esse tipo de violência. Então, a gente precisa, de fato, falar mais sobre isso e atuar para que, ao, por exemplo, eles verem um conteúdo de ódio na internet, eles também saibam que é possível denunciar, eles também saibam que é importante denunciar e tomar ação sobre isso, como cidadãos, né? E a partir dessa parceria que vocês têm com ministérios públicos de todo o país, quando a pessoa faz a denúncia de um link, ele é prontamente retirado, é investigado? Como que funciona esse caminho? Bom, essa parceria, né, com ministérios públicos, ela é importantíssima. A gente assinou em 2025 um acordo de cooperação com o Conselho Nacional do Ministério Público.
Ou seja, agora a gente consegue melhorar, né, e otimizar o acesso que cada Ministério Público nos estados do país tem para ter acesso a essas denúncias. Então, quando a pessoa faz uma denúncia no denuncie.org.br, como eu falei, basta que ela tenha o link. Pode ser uma postagem, pode ser um site, uma rede social, enfim, um conteúdo que está público na internet. Ela, com aquele link, ela chega no site, coloca aquele link, seleciona qual é o tipo de conteúdo que ela quer denunciar, e existem equipes de especialistas do Ministério Público e da Polícia Federal que acessam esses links e vão analisar esses conteúdos. A partir da análise, se houver de fato o indício, né, de que há um crime ali, seja um conteúdo de abuso e exploração sexual, seja racismo, seja xenofobia, seja LGBTfobia ou outro tipo de violência que esse canal, né, coleta, as equipes vão instaurar algum tipo de investigação. E aí as ações podem ser muitas, podem ser a solicitação de remoção de um conteúdo, pode ser uma investigação mais aprofundada para chegar, por exemplo, a uma quadrilha que compartilha conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí cada autoridade vai, a partir da denúncia, tomar as ações pertinentes. E quando a pessoa faz a denúncia, ela recebe um protocolo que ela pode depois saber qual foi a ação que foi tomada a partir daquela denúncia. O que é muito importante também, né? Você vê a denúncia e você vê qual foi a ação que foi tomada, o resultado dela pela autoridade. Agora, Guilherme, a gente estamos nos encaminhando para o final, temos 3 minutinhos ainda. Eu gostaria que você esclarecesse de forma didática como que os pais podem deixar a internet segura de crianças e adolescentes em casa, no celular, ou se ele usa o celular dele do trabalho, como que funciona? Por favor, você faça o beabá desde que a criança nasce. Bom, esse é um tema que gera muita dúvida, de fato, né? Que começa pelas redes sociais, né? Exato. Quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa entender que os primeiros contatos com a tecnologia, seja o celular, o computador, a TV, o videogame, né? Tudo está conectado hoje em dia, deve ser feito mediado pela família, né? Pelos adultos da família. Sejam os pais, sejam responsáveis, cada família tem a sua organização. Mas os primeiros contatos devem ser mediados na lógica de explicar o que é aquela tecnologia, né? Que do outro lado da tela tem uma pessoa e assim por diante. Quando a gente fala desse sistema, a gente precisa pensar que essa supervisão familiar, né, ela é feita a partir de várias estratégias. Mas, em especial, a gente precisa pensar em diálogo constante, em regras que são, né, colocadas e combinados que são colocados, e entender que, à medida que essa criança adolescente vai crescendo, a autonomia é natural, é importante também, né? Então, as famílias precisam pensar nesse diálogo sobre esses temas, também estabelecer regras, né, que sejam claras e sejam regras para todos em casa. Então, quais são os momentos em que a gente não vai utilizar a tecnologia? É durante a refeição, é antes de dormir, e os adultos são exemplo para isso também. E, obviamente, entendendo que, à medida que essa criança adolescente vai crescendo, ela vai precisar de mais autonomia. Essa autonomia vem a partir do diálogo também, e dessa escuta, desse trabalho que é muito próximo. A gente sabe que isso gera dúvida, não tem uma receita de bolo, né, para lidar com isso. Cada família tem a sua organização, mas esses 3 pontos, eles são determinantes. Diálogo constante, regras que são, né, claras e são revisitadas de tempos em tempos, e obviamente também esse respeito ao desenvolvimento dessa criança. Eu postei foto do meu filho, tem problema? Olha, a gente tem falado muito sobre isso, né? A princípio não teria problema, mas quando a gente olha na internet, a gente sabe que quando a gente posta uma foto, a gente não tem mais controle sobre como ela é feita, né? Então, os pais também... E o que a inteligência artificial faz, né? Exato. Então, assim, para as famílias, a reflexão fica assim, a gente precisa expor a criança na internet. A gente vê casos, por exemplo, de pais que expõem as crianças em situações vexatórias, em situações, né, que expõem muito dessa criança. Quando essa criança crescer, será que ela vai se sentir envergonhada por aquele conteúdo? Então, respeitar também essa privacidade da criança, desde que ela nasce, né? A privacidade é um direito que todos temos, então vamos, né, fazer os registros que são importantes, mas deixar esses registros para a família, para os amigos mais próximos, evitar esses conteúdos que estão online na internet, públicos para qualquer pessoa. A gente não deixaria uma criança sozinha numa praça, né? Então a gente não pode deixar a criança sozinha também na internet e não pode também expor essa criança nesses ambientes. O último registro, na véspera deste programa, eu recebi uma mensagem num grupo de jornalistas de que a criançada está se revoltando porque a maior plataforma de jogos mundial, o Roblox, começou agora a exigir a composição facial e também a questão da idade. Como é que vocês veem isso? Olha, isso
faz parte, por exemplo, das novas regulações do ECA Digital aqui no Brasil, né? Então, as empresas vão ter que atuar para garantir que as crianças, adolescentes e adultos sejam, né, que os espaços sejam apropriados para esses públicos. Então, isso é super importante. Mas não necessariamente isso deve acontecer a partir de uma coleta de dado, que uma biometria. Que é um dado sensível, né? Em especial de crianças e adolescentes. Então, a discussão hoje no Brasil tem sido feita muito nesse sentido. Quais são as melhores práticas para garantir, de fato, que a gente vai identificar se é uma criança, adolescente, um adulto, mas sem uma coleta massiva de dados que são sensíveis. Agora, quando a gente olha para essa movimentação das crianças, a gente vê, acho que, 2 pontos, né? A gente pode pensar que é muito legal que as crianças estejam atentas, estejam, né, pensando sobre os seus próprios direitos. Isso é muito poderoso e positivo. E cabe a nós agora, que são né, os adultos, explicar para elas a importância desses espaços serem protegidos, a importância de que a tecnologia seja uma tecnologia que seja apropriada para elas também, né? Explicar sobre isso, dialogar sobre isso é importantíssimo. Quem sabe, né, as famílias podem se inspirar para, a partir do que está acontecendo, falar sobre direitos, falar sobre proteção. E não é fácil, os pais devem aguentar pressão, né? E cara feia. Com certeza. E os pais podem ser exemplos também, né? Então, a gente tem que falar mais sobre isso, sem tabu, sem medo, porque são temas que fazem parte da nossa vida. A proteção, o respeito, a empatia, né? Tudo isso, a ética, a saúde, elas estão dentro e fora da internet. Então, as famílias podem também ensinar muito sobre valores, sobre respeito, né? Para essas crianças que estão entrando no mundo digital e precisam, de fato, de orientações. Guilherme, muito obrigada sobre essa verdadeira aula aqui de internet segura no terceiro setor da Rede Alesp. Eu que agradeço pelo convite, foi muito legal falar sobre isso. Espero que as pessoas que estão nos vendo também possam se inspirar para falar mais sobre isso, buscar mais esses recursos que são recursos abertos, gratuitos, e que a gente possa continuar falando sobre esses temas. Hoje nós abordamos questões relativas à educação e proteção no mundo digital. Agradecemos a participação do Guilherme da SaferNet, que é a entidade que acaba de completar 20 anos. Siga a entidade no Instagram, SaferNetBR, e também no site safernet.org.br. Toda semana, um convidado que faz a diferença na vida na sociedade aqui no terceiro setor.